It's time! Senhoras e senhores, no evento principal dessa noite teremos um combate épico. Do meu lado direito, ele, que sofria bullying na escola porque era nerd e magrelo, mas não deixou barato e contou tudo para sua mãe. Com 1,81 de altura, 70 quilos e nascido em Niterói, mas refugiado em São Gonçalo, Suburbano! E do meu lado esquerdo, ele, que já foi sem teto, que tem medo de altura porque não voa e que chegou 1 hora atrasado para a pesagem, quase sendo desclassificado, com 1,73, já sendo aumentado na edição, aproximadamente pesando 90 quilos, Peregrino! Vocês conhecem as regras, já sabem que nada de soquinho, voador e banda. E que comece o Top 5 Jogos de Esporte. Bem-vindo a mais um episódio de Split Players. Eu sou o Peregrino. Eu sou o Suburbano e hoje é o Top 5 Jogos de Esporte. E aí, o que você tem a dizer sobre o esporte pra gente, Peregrino? Tem que dizer que eu não sei de porra nenhuma. Ele vai falar basicamente sozinho nesses jogos e eu não jogo isso. Eu sou o cara da história e da estética. Vamos direto então pro Top 5. Peraí. Qual o critério? Tá, o critério é o que a gente acha. Mentira. O critério tem a ver também com a nossa experiência, tá? Pessoal, mas a minha, porque ele joga na... A minha experiência, a última experiência com isso foi no CS. Tem a ver também com a representatividade, tipo, o número de jogadores, o que cada jogo tem feito pelo cenário de esportes. É muito difícil elencar. Por quê? Os jogos são diferentes. A gente elencou muito realmente baseado no que eu jogo. O que ele joga também é quase os que eu jogo. Só que eu prefiro jogar jogos de esporte, ele não joga tanto. É o que eu conheço. Eu conheço alguns, eu não desconheço eles, eu só não jogo nenhum. Então, direto pro número 5. Quinto lugar? O quinto lugar é o FIFA. O FIFA é um dos jogos que eu melhor jogo. O único. Quem acompanha aí, vê eu jogando Overwatch, já viu eu jogando Destiny. Comprova que é o único, de novo. Como é que ele é um esporte? Então, vamos lá. Ele é um esporte. Na verdade, eu acho que é o único dessa lista que é a simulação de um esporte real. Então, assim... Por mais que os outros, tem gente que faz por esporte, mas não é um esporte. Exatamente. Existem campeonatos de FIFA, existem jogadores profissionais de FIFA, inclusive contratados por clubes, tá? No Brasil, poucos clubes têm times profissionais ou jogadores profissionais. Porque time profissional de FIFA, acho que ainda é algo muito avançado. Lá fora existem alguns clubes que tem mais de um jogador, mas aqui é basicamente um jogador representando. Porque você não joga co-op, né, no FIFA. Você tem até modos co-op, mas não existe campeonatos disso profissionais. Existem amadores. Tinha que ser. Mas não é 11, né? E o goleiro fica lá meia hora lá. Não, o goleiro deixa a máquina também pra ele não deixar. Porra, trouxão, né? Só faz Não, mas os outros poderiam ficar, ia ser irado. Sim, existe. No FIFA existe. Mas não tem oficial. Campeonato profissional disso. Fica a dica aí, FIFA oficial. Eu jogo, eu sei que tipo, não é o modo mais legal. Okay. Então as pessoas querem jogar sozinho. E é um dos jogos que assim, tem uma grande recompensa no esporte, por quê? Jogos como FPS, tá, você depende muito do grupo. O FIFA é basicamente a sua habilidade contra a habilidade de outra pessoa. Então, o melhor acaba vencendo. Deveria ser assim em todos os jogos. E alguns times brasileiros, acho que o Goiás tem um representante. Eu tenho quase certeza que o Flamengo tem um representante. E ele joga sozinho? Joga os dois. O campeonato tem Flamengo e Goiás. No Brasil deve ter tipo uns 10, só que clubes são poucos. Mas é que tem a Pen Game, tem alguns times de esporte que não são clubes de futebol que tem jogadores. Agora, os clubes que têm representantes são poucos. No Brasil são pouquíssimos. Entendi. Eu diria que uns 4 ou 5. Aí eles atrasam o salário dessa galera também? Provavelmente não. Provavelmente são patrocinadores só da área e o cara não vai deixar de receber. Inclusive tem um jogador de futebol, o Wendel Lima, que ele ganhou o prêmio Puskás, que é do gol mais bonito pela FIFA oficial, tá? Que ele parou de jogar futebol pra ser streamer. Não fode o joelho, ganha dinheiro também. E tá jogando futebol. Ganha quanto um jogador de profissional. Não, com certeza não. Ganharia, mas ele ganhava, ele era tipo um pica da galáxia. Então foda-se. Tá, beleza. Então assim, quinto lugar, FIFA. Agora vamos pro nosso quarto lugar. Quarto lugar, Rainbow Six. Isso. O último Rainbow Six que eu joguei foi do Nintendo 64. Era irado.
Era A gente tá irado. falando do Rainbow Six Siege, que é basicamente aquela luta de polícia contra o ladrão, né? Só que ele é mais tático, assim, ele é mais difere um tático. pouco dos outros. Principalmente do CS, né? É, porque ele tem uma questão tática, né? Maior e tal. É, porque, na verdade, você é um grupo, você é SWAT, né? Ali é como se você fosse a SWAT invadindo algum lugar. É diferente do CS, que não é exatamente isso. Eu acho que o CS é um jogo mais simples. A tática no Rainbow Six, eu acho que ela tem um fator muito mais desequilibrante do que no CS. E no Rainbow Six, assim, já tem diversos campeonatos acontecendo. A gente acabou de voltar da Game XP. Inclusive, a Se gente você não foi. viu o vídeo aí, A gente foi na Game XP, tem uma parte lá que a gente viu a jogada final de uma das disputas, foi iradíssima. era Black Dragons contra EA Gaming. É, dá uma olhada lá, tem o card aí, vai aparecer na tela, nossa cobertura da Game XP. Brasileiro de Rainbow Six. Sim, irado. Eu achei Sim. maneiro. O Rainbow Six ele tem crescido bastante, Sim. a comunidade tem crescido E é um bastante. jogo recente até, comparado aos outros. Tem um outro aí que é mais recente. A gente vai falar, é o terceiro lugar. Mas... Não, do que esse Rainbow Six, não. Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que sim. Quando chegar no terceiro lugar, vocês falam pra gente, comenta se ele é mais antigo. Eu acho que não. O Rainbow Six, os campeonatos eles estão começando a crescer bastante. Eu acho que jogar com a galera deve ser maneiro ele, por essa questão tática maneira dele. Agora, jogar com pessoas que você não conhece, talvez seja um desastre absoluto. É, igual os outros jogos Exatamente, são que jogados dependem. em grupo. Exatamente, porque às vezes o cara quer avacalhar, e e se aqui, esse ó, eu acho que um avacalha tudo. Daqui em diante, desse quarto lugar em diante, é só só jogos assim. em grupo. Sim. O FIFA tava representando o jogo individual. E aí eu acho que já pode ir pro terceiro lugar. Terceiro lugar. Terceiro lugar. É. Falei pra se inscrever no canal, cara. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Terceiro lugar, já vou pedindo pra lembrar pra vocês colocarem qual aí é o mais recente. Ah, qual mais recente? É o Overwatch. Né? Overwatch eu acho que é o jogo que você mais jogou, não é? Desses? Não, desse sim. É, então, só que assim, é o que eu falei, eu não gosto muito dessas paradas. E jogo de tiro, pra mim, eu gosto do jogo mais realista. Ele é muito fantasioso, dá tiro na cabeça e a pessoa não morre, sabe? Morre, Aí, mas ele não morre não. tem que dar mais de um. Às vezes dá um especial no cara e o cara não morre. Aí é foda. Quando ele peita especial, aí eu parei de jogar. Mas Falta de habilidade. Não, porra, peitar o especial, pô, fico ali mó tempão pra fazer a porra do negócio e o cara não morre. Ah, porra, aí se cura ainda. Porque aquele porco gigante. Você tem que entender qual é o nome dele? a mecânica, é Roadrog. Então, Road Roger. Porra, eu tava com o único que eu jogo. O Junkrat. O Junkrat. Eu tava com ele, joguei a bomba na cara dele, aí ele não morreu e se curou. Eu falei, foda-se. Ah, mas tu faz assim. Esses jogos não são Especial. não são igual um CS, um Rainbow Especial. Six, que um tiro bem dado, o cara vai cair. É zoado isso. Não é. Por isso que eu não gosto. Entendeu? Mas é que tá. São jogos. A história é inclusive, foda, os personagens são maneiros, mas eu não gosto Sim, uma das coisas que eu acho que o Overwatch traz de muito legal, não é só pro cenário de esporte, na verdade é como um jogo. No jogo competitivo ele te permite, assim que você morre, você pode trocar de personagem. Ah, mas o outro também podia, pô. Não, se você joga, por exemplo, jogos que são MOBA tradicionais, de Dota... Ah, não, Dota, MOBA Dota, não. Dota, Mas é porque ele é uma mistura de MOBA com FPS, né? Sim, mas é Ele que tem tá. essa No mecânica de Counter-Strike você não pode tanque. trocar. Troca. Não, é porque o Counter-Strike não tem, mas Rainbow Six eu acho que Acho deve que você trocar. troca, Mas mas- tipo, Battlefield da vida, essas coisas, tu troca a especialidade, pô. Sim. É, como se tu trocasse Mas assim, personagem. você consegue trocar de uma forma bem natural pra realmente acompanhar a Como que seria evolução do jogo. Como é que seria trocar de uma forma não natural? Você pegou, né? Não, eu entendo o ponto. É um jogo assim, quando eu jogo com a galera, eu acho divertido. E é um jogo que exige tática porque ele mistura essa parada do MOBA. Assim, fiquem na carga. Abraço pro grupo lá do PS4, o Felipe, o Assimeric, Malk, Ana, Otávio, Cauã, todo mundo que joga com a gente. Fiquem na carga. Felipe é o que vai ficar puto com a gente, que a gente é muito noob, só tem bronze naquilo lá. Eu vi ele reclamando um dia desses lá. O Overwatch ele tem crescido muito. Eu acho que assim, a Blizzard, ela sabe fazer as coisas direito. Entendeu? Anos de aprendizado com o Overwatch. Não, tô aquela Blizzard. Com Overwatch não, com o WoW, né? Hoje Sim, Craft. sim. Então assim, eles sabem fazer essa comunidade. Eles Os sabem ganhar dinheiro. jogadores geralmente no Overwatch são bem menos tóxicos. Tem um ou outro que fica fazendo raid aí, no Sim. áudio. É normal, isso aí, o jogo é amplo, tem Lembra escala. não que a gente jogou? Aí tinha um molequinho falando que tinha comido nossa mãe Não. e tal. Abraço pra ele também. É isso aí. Uma coisa bem legal, que é um destaque para o Overwatch no cenário competitivo, é que os campeonatos eles são feitos contra países. Você tem campeonatos tipo do
Brasil contra Canadá. Ah, não, isso é tem maneiro. campeonato das cidades, né? Os times representam cidades. Isso é maneiro. Isso traz uma outra colaboração da comunidade local, né? Pro jogo. Então, acho que merece muito bem esse terceiro lugar. Segundo lugar, então. Segundo lugar, CSGO. Cara, tinha que estar. Assim, eu acho que o CS, ele é o pai dos esportes. Pode ter algum outro jogo, mas ninguém se importava. Quem nunca foi pra Lan House? Exato, na época das Lan Houses. Tem gente que nem sabe o que é isso. Mas na época das Lan Houses, você fazer virada, eu conheci várias pessoas que jogavam em times profissionais. Que tinha patrocínio, ganhava dinheiro com essa porra, sabe? E não tinha esse cenário de esportes que tem hoje, porra, no HSBC Arena, gigante o bagulho, sabe? Tipo, não tinha essa parada. Era a galera numa Lan House. Ia pra uma outra Lan House e jogava contra a galera de lá e valia uns prêmios e tal. Então, assim, eu acho que ele é o pai dos esportes. Se tiver outros aí, eu já falei, ninguém se importa. Mas o CS, pra mim, era o melhor. Esse eu joguei bastante. O CS... O primeiro, o Gol não. Ainda tem a fase do Rio? Polícia... Ainda tem a fase do Rio? Cantando a musiquinha? Deve ter, não sei. É porque foi Eu proibido. sei que tem lá, The Bomb Has Been Planted. Tem um primo meu que joga bastante, Gabriel. Um abraço pra você, se você estiver vendo isso. Tem a musiquinha ainda? Dos CS subindo a ladeira, tomando tiro na cabeça pelas costas. Não tem, não? Tiro isso, não sei. Porra, a fase do Rio? Foi proibido, caralho. Foi proibido essa porra dessa música. Esse Dessa jogo é velho já. Caraca, cara. Tenho memória muito Ele ruim. tem a memória senil. Vocês vão perceber. De um velho de 90 anos. Tem coisa da vida dele que eu lembro e ele não. A Júlia fica, caralho, tipo, obrigado, Recha, por lembrar disso. Enfim, o Caraca, CSGO, ele tá senil. muito presente no cenário de esporte, né? É um jogo, acho que, como ele falou, inaugurou o esporte e cresceu com uma proporção, assim, inacreditável. Antes de ir pro primeiro lugar, eu queria fazer uma menção honrosa, né? Porque seria um pouco, na verdade já tá sendo um pouco incoerente a gente tá de luva, né? Fez toda uma introdução de esporte com luta e não tem nenhum jogo de luta nesse top 5. Não tem, assim, jogos de luta, eles começaram há pouco tempo, se você botar aí A competição. a competições mais conhecidas. Já existe assim no Japão, alguns mercados, né, orientais. É o que eu vejo bastante é do Street Fighter. Sim, mas tem vários, tem do Mortal Kombat, Street Fighter. Existe um cenário de esporte para jogos de luta realmente muito grande. Só que, até pouco tempo, os jogos de luta era assim, você joga você com seu irmão em casa, você com seu amigo. Então, assim, alguns recursos, né, como jogar online competitivamente, são de jogos mais recentes de luta. Tem o UFC nem é um jogo assim que tem um cenário Tem tão... um esporte de UFC? você tem o jogar ranqueado, igual o FIFA. Não, mas tem competição? Não sei, nunca ouvi falar. A única competição que eu já vi mesmo foi de Street Fighter. Eu já vi de outros também, mas assim, é só uma menção honrosa. Então vamos direto agora assim, se não tá, é porque a culpa é dele, porque ele que fez a lista no curso. Né? É isso. Qualquer coisa, dá o hate no comentário. Suburbano, assinado Suburbano. Vamos agora, primeiro lugar. Né? Primeiro lugar, LOLzinho. LOL. Assim, alguns podem me odiar de falar que Dota tinha que estar... Mais um motivo para vocês comentarem. Exatamente. Mas assim, não gostou, me bate. Sacanagem. O LoL tá no primeiro lugar, principalmente porque assim, é o jogo realmente que eu mais joguei de esportes. Assim, eu tenho jogado bastante Overwatch, joguei bastante FIFA, mas assim, acho que ainda não barrou o quanto eu já joguei de LoL. Nem tenho jogado tanto, mas eu vou voltar a jogar. Não, então, até eu, que não gosto de MOBA, odeio MOBA na verdade, eu conheço o LoL, já vi muitos personagens, já vi os vídeos, né? Os vídeos de apresentação dos personagens. Os vídeos são irados do LoL. Eu vejo que ele tem uma expressão e ele alcança muito mais pessoas do que os outros. Porque é o que eu falei, eu não jogo e não procuro nada sobre isso. Mas eu sou atingido por isso também. Tem muito de ser foco. A Riot, né, que é a desenvolvedora, ela só tem o LoL. Rito Gomes. Então, assim, é foco total pra esse jogo. Desenvolver a comunidade, tipo desenvolver o lore do jogo. Porque a gente não tinha nada e tal, a gente tá começando realmente a focar nisso, né? Sim, assim, o campeonato de LoL no Brasil já encheu o estádio do Palmeiras aqui em São Paulo. É um negócio que tá crescendo muito. Foi um jogo, assim, que passou por um período aí, digamos, de baixa, mas outros jogos apareceram, é normal. É um jogo muito mais casual, eu acho que no cenário de MOBA, mais casual do que o Dota. Acho que o Dota atrai um pouco jogadores um pouco mais velhos, mas o LoL, ele é realmente um pouco mais universal. Ele é mais fantasioso. Eu acho que nessa questão do Dota e do LoL, eu acho que é a mesma porra. É tudo. O que não é fantasioso no outro? Entra o policial? Mas eu acho que um é mais sério.
Parece que é tipo, o próprio mapa, ele é um pouco mais dark do Dota. É, o DC e Marvel agora. Eu acho que é uma boa comparação. Ele é muito sombrio, as pessoas não gostam. O Dota é a DC Tá. e o LoL é a Marvel. Entendi. É uma boa comparação. Mas é o que eu falei, eu acho que o LoL, ele tá em primeiro pela representatividade dele e pelo alcance dele, que é muito grande, sabe? Sim, assim, e esporte, eu acho que foi o primeiro campeonato bem organizado no Brasil. Isso tem muito a ver também com a centralização, né? Como quem organiza? É a própria Riot. Você tem um pouco mais de seriedade por trás dos campeonatos. Por exemplo, o CS tá aí há muito tempo. Sim. Só que o CS foi desenvolvido, se eu não me engano, a partir de um mod do Half-Life. Os campeonatos eram desenvolvidos por pessoas físicas. Ah, não, é o que eu falei, Tinha uma era o empresa, uma berço da estrutura por parada. trás. Não, era a galera que fazia. Porque tempo teve para ser desenvolvido. Se fosse Sim, uma sim. empresa interessada em lucrar... O CS com só isso. começou a ser realmente campeonato com o CSGO. Então o LoL, como ele foi desenvolvido um MOBA já para ter esse cenário competitivo, Tanto que ele entrou depois. a Riot já largou na frente na organização É, porque... e ganhou uma expressão enorme. Então, mas ele também bebeu aí da fonte, porque quando o Dota já existia, o primeiro Dota. E aí a Riot, o que ela malandrilça? Ela ficou olhando, viu o que tava dando certo, o que não tava, e já entrou acertando. Enquanto o Dota tava testando, por né? exemplo, Sim. no Brasil, há pouco tempo, o Flamengo montou um time de LoL e quase foi campeão brasileiro. Ficou em vice-campeonato. Se ele tivesse ganhado, e ele Se veio fosse o Vasco, a piada tava pronta, né? Ele veio da segunda divisão, já passou direto, se eu não me engano. Uhum. Chegou na final do Campeonato Brasileiro, um dos melhores jogadores do Brasil, que é o BRTT, ele tá no time do Flamengo, e perderam na final, que foi lá na Game XP. Então, o top 5 dos jogos de esporte é esse, gente. Não esquece aí de compartilhar o vídeo se você gostou, dar joinha pra não perder os próximos vídeos. Xingar o Suburbano nos comentários. Isso aí. Também diz aí o que a gente esqueceu. Ficou alguns de fora. Com certeza. Mas Isso é um top é 5, isso. não um top 10, né? Aí xinga ele de novo, porque foi ele que fez a lista, é isso? Hoje é o programa de xingar o Suburbano com propriedade. Tá bom, gente. Valeu. Valeu. Peraí, dá um Abraço. joinha aqui.